Em meados do ano de 1994, pequenos surtos de uma misteriosa doença começavam a eclodir nos arredores da cidade de San Diego, no estado da Califórnia. Os estadunidenses que habitavam o local então passam a relatar casos de comportamento alheio extremamente anormal envolvendo casos de violência e assassinato, aparentemente causados por uma enfermidade desconhecida. A doença, que então estaria causando todo um alvoroço na cidade, teve a sua origem rastreada até uma substância química que estava sendo vendida de forma ilegal por um desconhecido grupo de pessoas, as mesmas que teriam sido responsáveis por táticas de contaminação em massa da população pela dita doença. As intenções por detrás desse grupo, com todas as mortes causadas nos últimos 5 meses de sua atuação, não fica exatamente evidente. Porém, o que fica assim claro é que esse grupo com certeza não é composto por pessoas ordinárias, mas sim por profissionais altamente capacitados. E isso fica cada vez mais claro à medida que mais informações sobre a substância espalhada são divulgadas. Isso é necessário um alto nível de competência para o desenvolvimento do produto químico usado pelo grupo, dado que a dita substância não possui origem terrestre, mas sim de algum lugar de fora do nosso planeta. Na verdade, a espécie em questão se trata de um fungo cujo modo de atuação é completamente desconhecido. As únicas informações que se é possível adquirir em relação a ele demonstram sua proficiência de transmissão e seus sintomas completamente anormais. O mesmo foi encontrado dentro de detritos de um asteroide que caiu na Terra há mais de 60 milhões de anos. Mais especificamente, o que foi responsável pela extinção dos dinossauros. A localização do asteroide se encontra no Golfo do México, a alguns milhões de quilômetros da origem dos surtos do patógeno, e de um caso muito específico que ficou conhecido como o Massacre de Chão Gomes. Um incidente em que um homem armado com uma faca conseguiu fazer a proeza de assassinar 16 pessoas e deixar 10 feridos, incluindo policiais armados e treinados, apenas com a sua força bruta e nada mais. O homem apresentava um sorriso medonho em seu rosto e estava sob a influência da doença do sorriso que lhe foi transmitida por um desconhecido, o qual atirou um punhado de pó esbranquiçado em seu rosto já alguns dias atrás. Pó este que é usado para disseminar a tal doença pelo grupo criminoso. Shawn estava fora de si e apresentava sinais de comportamento delirante já há alguns dias, como pode ser visto no seu diário, no qual ele relatou todo o lento e doloroso processo de sua decadência mental no passar de diversos dias até o dia do incidente em questão. E essa foi, até então, a história que nos foi apresentada pelos compilados de diversas fitas presentes no canal Patorico, referentes ao volume 1 da série The Smile Tapes, criada por Patrick. Vale citar algo que eu tinha até esquecido de falar sobre no último vídeo que eu fiz da série, que é sobre uma nota presente no último vídeo que foi analisado. A nota diz que a fita VHS foi encontrada dentro de um armazém abandonado na cidade de Chidinilo, na Califórnia, em 7 de setembro de 2021, sendo que a fita estava em mau estado e parece ter sido modificada por alguém. Eu já havia mencionado Chidinilo no vídeo anterior, e como antes, nós não temos muitas informações sobre onde essa cidade fica, além do fato de que ela se situa na Califórnia. Nas minhas buscas, tudo que eu consegui encontrar é uma certa semelhança entre o nome da cidade e sua região com uma tribo indígena nativa do local. Porém, nada que eu possa confirmar com certeza que tenha ligação. Por enquanto, vamos ter que assumir que essa seja apenas uma cidade ficcional criada pelo Patrick. Uma outra pequena correção que eu gostaria de fazer em relação ao volume 1 da série é sobre o cachorro de Shawn, o Max, que na verdade foi confirmado mesmo como tendo pego a doença do sorriso, como podemos ver nessa imagem que foi postada no Twitter do Patrick. Agora, prosseguindo então de onde paramos, podemos ir para o segundo volume da série. A fita abre, então logo mostra a data 4 de novembro de 94, exatos um mês antes da contaminação de Shawn Gomes pelo homem desconhecido. A fita parece ser um registro de uma estação que captava algumas ondas de rádio de origem desconhecida. Os sinais vinham da região sul da cidade de Chidinilo, cerca de 30,5 km de distância, e estavam sendo transmitidos na frequência 1238.3 MHz AM. No mapa que é mostrado, apesar de ser quase impossível de se enxergar, nós podemos ver duas posições representadas por dois pontinhos de cores diferentes, um de cor preta e outro vermelho, sendo o ponto vermelho a localização da cidade de Chidinilo, e o ponto preto que eu honestamente não consigo identificar a legenda, mas eu suponho que seja a localização da origem das ondas de rádio, que, como dito anteriormente, deveriam estar ao sul de Chidinilo. Esse mapa é bem interessante não só por nos mostrar com certa precisão de onde as ondas de rádio estariam vindo, mas também a localização da tal cidade em questão. Sobrepondo a imagem do mapa presente no vídeo com um mapa real da Califórnia, nós podemos ter uma boa noção de onde esses eventos ocorreram. Podemos aproximar mais o mapa para então ver que a cidade fica no meio do nada? Ok, parece que só tem um deserto e algumas trilhas de caminhada por aqui. Talvez Chidinilo seja realmente apenas uma invenção do Patrick, e parece ficar bem perto da fronteira com o México. A única cidade por perto é essa aí, mas eu não acho que ela tenha nenhuma correlação real com a história. Voltando para o vídeo, no relatório é revelado que os sinais possuem um certo padrão de aparição, só sendo possível de serem encontrados à noite.
A primeira aparição ocorre aos 35 minutos após a meia-noite. A segunda transmissão ocorre aos 42. A terceira ocorre aos 45 minutos. A quarta aos 49. E a quinta e a última aos 53 minutos após a meia-noite. Ao final da sessão, é dito que é possível ouvir apenas estática pelo resto da noite, e que a estação ainda estaria tentando decifrar as mensagens. Muito bem, aqui as coisas começam a ficar um pouco complicadas. Durante a transmissão dos sinais é possível ouvir os seguintes números que eu vou colocar aqui na tela para vocês. Então, esses números claramente são algum tipo de mensagem codificada para a gente resolver, e depois de tentar de diversas formas, eu não consegui ter muito resultado, até ir pesquisar mais fundo para ver se alguém já tinha feito alguma coisa em relação a isso. Durante essa pesquisa eu me deparei com algumas coisas bem interessantes, mas eu vou resumir um pouco e deixar elas em ordem para não ficar algo muito confuso. A primeira coisa que me chamou a atenção foi que nos comentários o Patrick deixou outro código. Esse, dessa vez, é bem mais simples de resolver, e se trata apenas de uma linguagem de base 64 que você consegue encontrar um tradutor automático pela internet. O código, quando resolvido, nos dá o link para uma imagem no site Ingur. A imagem no site é uma foto em preto e branco de um lugar desconhecido. Em cima e embaixo da imagem é possível encontrar outros dois códigos. Novamente, código simples de se resolver. O de cima é outro base 64, que se traduz para L igual 19, e o de baixo é um código hexadecimal que se traduz para White Roof, ou telhado branco. Aproximando a imagem mais para perto do telhado, é possível enxergar um QR Code escondidinho bem ali. Porém eu, assim como todo mundo, já tentei de absolutamente tudo quanto é maneira para ler esse bendito QR Code. Porém nada parece funcionar, infelizmente. Voltando a atenção de volta para a imagem, eu estava me perguntando de onde essa foto poderia ser, e então fui procurar algo que fizesse sentido nisso. E então, eis que nos confins do Twitter do Patrick, lá estava, algumas postagens sobre The Smile Tapes que continham algumas boas respostas. Primeiramente, indo direto ao importante, o Patrick postou algumas imagens do que supostamente seria a cidade de Shidnilo em 3 anos diferentes, sendo o primeiro deles em 1904, onde nós vemos a exata mesma paisagem, inclusive com o QR Code no telhado da casa. Nessa imagem, a cidade ainda parece estar se desenvolvendo. Não é possível ver muitas casas e o cenário é bem mais de um deserto mesmo, o que de certa forma confere com a localização que eu tinha mostrado no mapa da Califórnia durante a transmissão dos sinais de rádio. Na segunda imagem da cidade, tirada em 1969, não é possível ver muita coisa pois está bem escuro, mas já é possível enxergar pequenas casas a mais que parecem como pequenos pontos de luz, além dos postes de iluminação, sinais de um pouco mais de desenvolvimento. Já na terceira foto, tirada em 1989 à luz do sol, fica claramente visível o aumento populacional ocorrido no local. Várias casas são visíveis no fundo da imagem, junto com algumas estruturas mais bem desenvolvidas. Note que todas essas fotos foram tiradas antes do início dos incidentes causados pela doença do sorriso, onde a cidade estava em um estado normal, e isso vai ser relevante mais para frente, então não esquece disso. Além dessas imagens, eu também encontrei outras duas coisas interessantes. A primeira delas foi uma outra imagem de um paciente chamado Patrick F., durante a parte final do primeiro estágio da doença. E sim, esse é o mesmo nome do criador da série. E ok, essa é claramente só uma foto do próprio Patrick. E o que tem de mais aí? Bom, acontece que essa imagem tem uma sequência, que no caso é essa aqui, onde ele já avançou para o estágio 4 da doença. Dá até para ver ele usando uma camisa de contenção na imagem. Lembrando que a maioria dos infectados tende a falecer já no segundo estágio. Essa imagem talvez seja importante por conta dessa legendazinha aqui que diz que ele é o coletor das Smile Tapes. Então, tem um detalhe que eu não tinha me atentado anteriormente sobre a lore desse análogo horror, que no caso é a aba sobre do canal ter simplesmente desaparecido depois de um tempo. Originalmente, o sobre do canal dizia o seguinte: compartilhando os achados do falecido Patrick F. Lembra que as fitas continham edições e mensagens escondidas além do seu conteúdo original? Então, aparentemente isso seria a obra do Patrick F., que coletava as fitas sobre as ocorrências da doença e dos incidentes. Então sim, aparentemente o próprio criador real do The Smile Tapes é canon no universo do The Smile Tapes como um personagem. Sim, eu sei, isso pode parecer mais como uma piadinha do próprio criador da série do que algo realmente canônico na história.
mas existem algumas relações entre os episódios que parecem indicar que esse personagem tenha realmente alguma relevância. Então ainda não podemos descartar a possibilidade disso. Por enquanto, eu vou tomar essas informações como verídicas. Então, a partir de agora, sempre que eu disser Patrick F, eu vou estar me referindo ao Patrick de dentro da história de The Smile Tapes. E quando eu disser apenas Patrick, sem um F, eu vou estar falando da pessoa real mesmo. O Patrick F, junto de outros possíveis indivíduos que também pegaram as fitas nas mãos, supostamente teriam mexido com elas. E isso é interessante porque muitas das mensagens que estão na fita parecem terem sido escritas por outra pessoa mesmo. Como, por exemplo, as mensagens na cena do Shaun que parecem terem sido escritas pelo próprio Shaun. Algo que não faz nenhum sentido, dado que ele já estava morto no momento. Esse é um tipo de clichê que geralmente os criadores das obras nem sequer se importam em dar uma explicação. Até porque isso é mais um efeito para a experiência do espectador do que qualquer outra coisa. Ou seja, não realmente importa tanto. Eu até já tinha notado algo um tanto incomum na forma com que essas mensagens aparecem, mas ignorei completamente por achar que não tinha importância nenhuma. E posteriormente, até levantei algumas hipóteses malucas tentando explicar o porquê dessas aparições serem do jeito que são, mas é óbvio que nenhuma delas explica isso por completo. E o que pode ser que acontece de verdade é algo que vai ser abordado mais tarde. O interessante é que The Smile Tapes tem seguido um caminho até um pouco mais lógico do que fantasioso, quando em contraste com a maioria dos analog horrors que a gente vê. E ok, esse fato é legalzinho, mas e aí? Então, lembra que eu disse que as mensagens, apesar de serem escritas pelo Patrick F da lore da série, às vezes parecem mais terem sido escritas por outro personagem? Então, essa informação também é importante para algo que a gente vai ver daqui a pouquinho quando a gente continuar o volume 2 da série. Eu só tenho que deixar claro que, apesar de terem o mesmo nome, aparência e tudo e tals, o Patrick do universo do Analog Horror já faleceu. O que isso implica que teria outra pessoa expondo os achados dele ao público dentro do universo da The Smile Tapes. E essa pessoa obviamente não poderia ser o próprio Patrick F, porque ele já estaria morto a essa altura. Quem é essa pessoa é um completo mistério, mas honestamente eu não creio que isso sequer seja relevante para a história, dado que tudo o que aconteceu até agora foi há mais de 2 décadas no passado. Voltando ao que eu tinha achado de importante no Twitter do Patrick, é possível achar mais um post com o que parece ser apenas outro simples código hexadecimal, porém na verdade não era algo tão simples. Após passar por um tradutor hexadecimal, não é possível se ter nenhum resultado, porém nos comentários da postagem tem um usuário que foi respondido pelo próprio Patrick, que fala sobre uma cifra de várias camadas. E foi nesse momento que caiu a ficha que essas cifras seriam muito mais difíceis de se resolver do que eu originalmente tinha pensado. No caso da cifra hex dessa postagem foi até tranquilo, eu já até tinha a dica de que era parte base 64, então eu só peguei o resultado anterior e decifrei como base 64. Ainda sem resultado, eu resolvi tentar uma cifra de César simples. E aqui está. We are a family. Nós somos uma família. Essa mensagem parece meio sem nexo no momento, mas fica tranquilo que ela vai aparecer de novo já já. O importante dessa jornada toda pelo Twitter é que eu obtive a informação de que essas cifras dos sinais recebidos pela estação de rádio poderiam envolver uma complexidade muito maior do que as que eu tentei, algo que não havia acontecido anteriormente. Porém, existe uma quantidade imensurável de possíveis respostas e combinações para resolver esses códigos. Sem ter nenhuma ideia de por onde começar, isso demoraria muito, mas muito tempo. E eis que durante a minha pesquisa eu encontrei mais uma cifra na aba da comunidade do canal do Patrick, que, quando resolvida, levava para uma outra imagem do site. Yay, ainda mais códigos. E a partir daqui as coisas começam a ficar realmente mais complicadas. Mas para esse vídeo não ficar um tédio extremo, eu vou simplesmente encurtar a história o máximo que der. Essa imagem é basicamente um pequeno diagrama sobre o tipo de codificação usada nos sinais recebidos pela rádio, porém ele não está completo. O código acima da imagem nos dá uma outra dica sobre a cifra usada, e o código abaixo nos dá um link que leva para um arquivo do Google Drive. Aqui ocorre basicamente um mini ARG, onde você tem que achar as pistas da cifra através de uma espécie de investigação de coordenadas codificadas dentro de um mundo do Mine. Resumindo essa maluquice toda, nós temos o seguinte resultado. Solicitação de transação. Enviando para San Diego. Transporte em até uma semana. A quarta linha, mesmo decifrada, ainda é um pouco confusa. Ela cita 2 coisas. Fosfoglucosamine mutase, semente, de alguma coisa que não dá para identificar direito. E por fim, faça-os felizes. Isso que nós vemos aqui é claramente uma mensagem de alguém confirmando o envio de uma mercadoria para San Diego, na Califórnia. Obviamente de forma ilegal. A quarta linha é a mais importante daqui. Ela cita algo chamado de fosfoglucosamine mutase. Não é 100% de certeza de que esse seja mesmo o caso, mas dado o contexto em que essa substância aparece, ela parece indicar 2 coisas. Primeiramente, a mercadoria transportada seria o pó da droga Smile, ou aquele pó misterioso que foi atirado no chão, ou os 2, caso eles sejam a mesma coisa. E segundo, que o químico dito na quarta linha se trata na verdade de um potencializador ao pó da droga.
Sendo mais específico, a fosfoglucosamina mutase é uma enzima usada pelo fungo durante a criação da quitina, que é uma parte constituinte de sua parede celular, que é responsável pela proteção à célula do fungo, o que basicamente significa que o fungo agora está muito mais resistente do que ele estaria originalmente, seja a tratamentos, outros patógenos ou o que quer que seja. Ou pelo menos foi isso que eu consegui compreender. Caso você tenha um conhecimento mais aprofundado e saiba explicar melhor o processo por detrás da ação desse químico, por favor, escreva aqui nos comentários pra gente ler. Lembra que eu disse que a data das transmissões é de um mês antes ao contágio do Shaun? Me parece que o produto transportado aqui foi o mesmo que foi atirado nele naquela ocasião, aquele que foi usado para contaminar a população com fungo, possivelmente por uma equipe de pessoas. Essas mensagens, especialmente a última linha, confirmam uma das minhas teorias que eu tive durante o primeiro vídeo. A causa dos múltiplos contágios do fungo não é algo natural. Definitivamente tem uma equipe especializada por trás disso tudo. Uma equipe que foi até a cratera do asteroide no México e extraiu o fungo de lá. Alguém que está propositalmente espalhando a doença. E não só isso, mas que também está usando engenharia química para potencializar a ação dos fungos. E essas mensagens são a prova disso. Continuando de onde a gente parou, a próxima parte da fita já abre jogando na nossa cara a imagem do This Man, o Homem dos Sonhos, apenas por um frame. Aqui nessa imagem ele sorri, mas de uma forma bem mais expressiva do que da última vez. Bom, se tu assistiu o meu primeiro vídeo da série, tu sabe que eu comentei o quão específico eram as alucinações do Shaun com o Homem dos Sonhos. No caderno de anotações dele, ele faz um desenho quando se refere ao tal homem. Esse desenho aparece aqui de novo, e aqui vai um pequeno spoiler. Ele vai aparecer de novo no futuro também, o que significa que o Shaun não é o único que conhece o Homem dos Sonhos. Pelo menos mais uma pessoa também conhece ele, e na verdade, na lore do This Man, isso não é nenhuma novidade. O Homem dos Sonhos é visto por várias pessoas ao redor do mundo todo, e parece um pouco que The Smile Tape segue a mesma premissa, porém em uma escala menor, onde só os infectados com a doença alucinam com o rosto do homem, algo que eu até teorizei ser possível no primeiro vídeo. Não se tem nenhuma informação até o momento sobre quem ou o que ele é. Porém, esse talvez seja um bom indicativo a favor da minha teoria que o This Man seria uma espécie de alucinação propositalmente induzida em quem está infectado com o fungo. Isso é claro que também assumindo que algo assim sequer seja possível. Afinal, a gente já sabe que o grupo por detrás da doença tem pelo menos algum nível de competência técnica para conseguir fazer isso. Talvez, só talvez, o This Man seja alguém relacionado com esse grupo de pessoas. Talvez seja o cabeça da operação, ou talvez não seja nenhuma pessoa real, mas sim uma espécie de imagem pública que um grupo usa para se identificar, seja lá por qual motivo. A pessoa mascarada dos anônimos, por exemplo, é algo do tipo do que eu tô falando. Não se trata de uma pessoa específica em si, mas sim uma espécie de marca, ou algo como um logotipo da equipe. De qualquer forma, continuando para a parte seguinte da fita, nos é mostrada a segunda parte do jornal de investigação que a gente já acompanhou no primeiro volume da série. Até a data 13 de outubro de 95, já teriam sido contabilizadas um total de 1.489 mortes e 5.361 hospitalizados. É dito que uma pesquisa mais aprofundada foi executada e o fungo teria sido determinado como instável, sendo assim propenso a acumular mutações, de forma similar a um certo vírus por aí que já tem mais de 4 variantes e que vocês já devem ter cansado de ouvir falar. O problema aqui é que fungos não são vírus. Não é normal de maneira nenhuma um fungo ter uma taxa de mutação similar à de um. Penso eu que esse caso tenha uma de duas explicações. Ou é porque o fungo vem do espaço e, portanto, funciona de forma drasticamente diferente daqueles que nós conhecemos, ou porque isso seja novamente obra da equipe por detrás do patógeno. Por fim, é dito que os cientistas temem que o fato resulte em novas variações da doença. Na parte de transmissão, então é contada a forma com que ele se espalha através do ar por esporos que são liberados pelo lugar mais próximo assim que o contaminado venha a falecer. Por um breve momento, a tela pisca e aparece a foto do paciente 1. Suponho eu que, para esclarecer que foi isso que aconteceu após a sua falência no necrotério. É dito que qualquer pessoa em um raio de 10 metros pode ser contaminado, e que os esporos podem ficar suspensos no ar por até 30 horas após o ocorrido. Algo que a gente meio que já tinha ideia quando foi dito que a doença tinha uma alta chance de contaminação. A seguir então é revelado algo bem interessante. Há relatos de indivíduos intencionalmente infectando pessoas e tornando-as vítimas da doença, fazendo assim com que seja ainda mais difícil de conter a contaminação. Esses indivíduos foram apelidados pela população como Spore Puffers, ou sopradores de esporos, mas eu pessoalmente gosto de chamar eles de os atirapó, só porque é mais fácil de falar mesmo. Ao fim dessa sessão, é dito que policiais foram mandados para patrulhar áreas conhecidas pelas ocorrências de espalhamento de esporos.
Como é visível, essas últimas sessões parecem ser dedicadas quase que exclusivamente para elucidar o direcionamento da história, confirmando muitas coisas que a gente já teorizava durante o volume 1, como a existência de um grupo dedicado ao espalhamento da doença e as formas com que o patógeno opera. A próxima sessão se chama Origem e Emergência, e também é mais algumas confirmações das hipóteses levantadas anteriormente. Dessa vez é revelado que as primeiras aparições da droga teriam sido através de vendas ocorridas no mercado negro, mas que só teriam tomado a devida atenção depois do caso de Shawn no ano novo de 94 para 95. A polícia revela que Shawn foi de fato uma vítima dos atira-pó e foi infectado em 4 de dezembro. Outra coisa que também é visível no volume 1, a fita então segue nos contando algumas informações que a gente meio que já sabia. Então diz que Shawn morreu no estágio 2 da doença. Opa, calma lá. Essa parte é bem importante. Durante um breve momento é possível ver o rosto do Shawn descensurado e uma mensagem escrita logo ao lado: Shawn fez a coisa certa. Dado o fato de que essas fitas podem ter passado por mais mãos além da do Patrick F., não fica claro quem escreveu essa mensagem, porém logo em seguida aparece o rosto do nosso caro amigo dos sonhos mais uma vez. Logo então, fica meio óbvio que pelo menos a pessoa tem relação com o Homem dos Sonhos e possivelmente com o grupo dos terroristas lá que infectam as pessoas. Um pequeno detalhe a ser notado é que tudo aqui está escrito de forma concisa, sem erros de grafia igual os que o Shawn cometia quando escrevia em seu diário, e isso me faz levantar duas possibilidades. Ou essas mensagens são de fato de um infectado, como o Patrick F., porém que de alguma forma conseguiram manter a sua capacidade cognitiva, ou então que essas fitas já caíram nas mãos de alguém da equipe do fungo, ou que talvez até pertencessem a ela originalmente. Nada garante que o Patrick F. não estava envolvido com esse pessoal também. Analisando o código que aparece na tela, se trata de uma cifra de César simples. Resolvendo ela, nos dá a seguinte mensagem: We are a family. Nós somos uma família. Sim, eu falei que esse código iria aparecer de novo, não falei? E aqui tá ele. Dentro desse contexto, eu acho que não fica muito difícil de entender o que isso significa, né? Eu não tinha me atentado muito a isso anteriormente, mas os infectados pela doença parecem se comportar de forma cooperativa uns com os outros. Um indício disso é um pouco visível no diário de Shawn, quando ele fala que quer deixar todos iguais a ele. Existem algumas pequenas insinuaçõezinhas de que eles se comportam como se fossem uma espécie de colônia, lutando todos pelo mesmo objetivo, algo que até que meio que faz sentido. Porém, o assustador dessa parte é que eles parecem compartilhar de pensamentos em comum. Não é só um contaminado que viu o Homem dos Sonhos, por exemplo. Talvez a substância alucinógena consiga, de alguma forma, induzir todos a pensarem meio que de uma forma similar. Talvez isso explique a mensagem da morte do Shawn e essa mensagem aqui, já que ambas teriam sido feitas por alguém que, entre aspas, entendia como o Shawn se sentia no momento do incidente e de sua morte. E, por isso, escreveu elas dessa forma, como uma espécie de memorial ao que seria para ele a morte de um membro da família que morreu, entre aspas, fazendo a coisa certa. Ou seja, lutando pela causa em comum. Ou sei lá, talvez só esteja viajando demais. Válido pontuar, entretanto, que essa teoria só seria válida se quem escreveu fizesse parte dos infectados pela doença. Ou pelo menos é isso que faria mais sentido, mas não sei se o caso contrário é realmente descartável. Finalmente, indo para a próxima sessão do Diário de Investigação, nós entramos em uma parte que fala sobre as consequências do incidente do necrotério, onde 2 agentes teriam sido contaminados pelos esporos do paciente 1 durante a autópsia que ocorreu no primeiro volume. O necrotério foi posto em quarentena e os 2 agentes demonstraram sintomas mínimos. Medidas de segurança que teriam sido impostas para tratar os pacientes da doença não foram respeitadas, o que acabou fazendo o protocolo se tornar mais rigoroso para quando tratando de um paciente sorridente. A seguir, nos é mostrado um discurso do presidente estadunidense Bill Clinton. Ele ocorre após o incidente do Shawn e depois do período de pesquisa aprofundada sobre a doença, em um momento em que os casos já estão se espalhando de maneira bem descontrolada. My fellow Americans, for the past few months, our citizens have been under attack by a new and deadly force, a fungus that affects the minds of our citizens and causes them to kill other people. Our scientists and police forces have been making efforts to contain and treat the infected, but it's only had a minimal effect. I have also declared an emergency in San Diego City, so I now advise every citizen to stay inside. If we don't act now, this may escalate into a countrywide epidemic. We may possibly deal with hundreds of thousands of deaths. I wouldn't want that on my citizens. I hope we are able to get through this. Thank you.
following message is transmitted at the request of the San Diego County Emergency Management. San Diego and Tijuana are under attack by the infected. An estimated 8,000 people have been infected and are currently causing havoc in the streets. Shelter in place immediately or risk your life. Lock and barricade your doors and windows. Prepare to isolate and manage your resources. Be vigilant and wear protective equipment to avoid breathing in the spores. The President has ordered the National Guard to San Diego. É bem visível que durante o ano de 95, as coisas já estavam em uma situação não muito boa. A cidade se tornou um caos em pouco menos de um ano após o início das contaminações. Tanto que o governo teve de emitir diversos alertas para a população ficar em casa e barricar as portas para se protegerem. E ao fim dessa parte da fita, nós encontramos adivinha quem? Durante as mensagens, acaba por ficar claro que a minha teoria sobre o verdadeiro objetivo dos infectados não ser a contaminação em massa, mas sim o derramamento de sangue para que eles alcancem juntos o lugar melhor, estava correta. Essa mensagem deixa isso bem explícito. Na próxima seção da fita, aparecem algumas informações sobre novas variantes que teriam sido descobertas e investigadas pelos cientistas. Primeiramente, nos é mostrada a progressão da variante A através dos estágios da doença, com as informações de que ela causa deterioração física e mental, sendo a variante mais comum do momento. A variante B, por outro lado, é classificada como benigna, não causando quase nenhum dos efeitos da variante A e permitindo que os pacientes mantenham a sua sanidade. Não fica claro se a mente deles é afetada de alguma forma por alucinações ou similares, mas eu tenho a hipótese de que quem escreveu algumas dessas mensagens das fitas e o pessoal da equipe de contaminação podem pertencer a esse grupo especificamente, já que eles tecnicamente não teriam dificuldades de executar tarefas mais complexas, pelo menos aparentemente. Eles ainda podem transmitir a doença para outra pessoa através de espirros e tosses. Isso é engraçado porque eu falei no volume 1 precisamente que a melhor forma de transmitir o fungo seria meio que não fazer nada e só deixar os contaminados circularem por aí. Eles contaminariam os outros simplesmente por tossirem e espirrarem perto deles. E bom, é isso mesmo que está acontecendo com essa variante. A paciente da foto em questão se chama Sarah Campbell. Ela seria a primeira até então a ter essa variante, pelo menos do que nós temos conhecimento. Ela foi contaminada dentro do necrotério e foi posta em quarentena para observação futura. Agora, para a variante tipo C, nós temos o seguinte. Sentidos aguçados, sanguinolência, força e vigor sobre-humanos e exterior à prova de balas. Um monstro sem alma. Essas são as características da variante C de acordo com os textos escondidos na fita. Não é à toa que o governo não conseguia parar o avanço da doença e o caos que se instaurou na cidade de San Diego. Se um mero infectado do tipo A, como o Shawn, já conseguiu fazer um estrago e dar um baita trabalho para os policiais que tentaram parar ele, imagina algo ainda mais forte e à prova de balas. Seja lá quem for o responsável por toda essa destruição, certamente conseguiu o que queria, porque a partir daqui,
essa cidade com certeza não vai mais durar por muito tempo. Ok? O que foi isso? Uma sala com pisos xadrez e cubos vermelhos voadores brilhantes? O que diabos é tudo isso? E ainda, como que isso sequer existe no universo do The Smile Tapes? Bom, a resposta é um pouquinho complicada, mas isso aqui é algo que a gente vai ver no próximo vídeo da série The Smile Tapes. Muito obrigado por você ter assistido, esse vídeo do volume 2 vai ficar por aqui. E muito obrigado pela ótima recepção que vocês deram pro vídeo do volume 1. Eu realmente não achei que teria tanta gente interessada nesse análogo horror. E pra ser bem honesto, ele até que me surpreendeu bastante em alguns aspectos. Eu espero que vocês tenham curtido. Esse volume 2 serviu mais para confirmar algumas das coisas que a gente meio que já tinha teorizado sobre, na primeira parte da série no caso. Mas ainda assim, trouxe outras coisas bem importantes pra mesa, como as tais variantes, por exemplo. Enfim, antes de terminar eu gostaria de agradecer a todos os membros do canal. Muito obrigado pelo apoio de vocês, em especial aos membros de Platina. Obrigado Detarim, Murilo Lobos e Muni pelo belíssimo apoio que vocês dão ao canal com o tier mais alto possível. Muito obrigado mesmo. Eu acho que a próxima parte de The Smile Tapes deve sair em 1 ou 2 semanas, se nada der errado, então fica ligado. Mas então, é isso. Meu nome é Sora, do Pombo Atômico, e a gente se vê semana que vem, talvez?